Olá, começa agora o Panorama TVC. Aqui você acompanha o que acontece na Câmara de São José do Rio Preto e também confere entrevistas sobre assuntos de interesse da população. Na edição de hoje, nós falamos sobre o imposto de renda com dicas para quem ainda não apresentou a declaração. E teremos também entrevista com a presidente do Conselho Municipal Afro de Rio Preto. Mas antes, nós começamos com os projetos protocolados na Câmara de São José do Rio Preto. Na última semana, quem traz as informações é a jornalista Vivian Lima no Boletim Legislativo em Pauta. Olá, confira agora os projetos protocolados na última semana na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Deu entrada na Diretoria Legislativa projeto de lei complementar do Executivo que trata do Programa de Pagamento Incentivado, o PPI. A medida permite que contribuintes que tenham dívidas com a Prefeitura possam quitá-las com descontos de juros e multas. Também do Executivo foi protocolado o projeto de lei que concede subvenção social de R$ 170 mil para a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus. O valor é para a manutenção do projeto Bom Prato, que fornece alimentação para a população de baixa renda. Uma outra proposta da Prefeitura que chegou ao Legislativo busca corrigir texto da Lei nº 14.171 de 2022. Essa norma trata da cessão de uso de imóvel público municipal em favor do Estado para a construção de uma clínica veterinária. A correção retira a Secretaria Estadual de Saúde do texto original e insere a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística como beneficiária. Dessa forma, busca-se dar continuidade à implementação do programa Meu Pet. Foi protocolado também projeto de lei que restringe o tráfego de veículos pesados no centro do distrito de Engenheiro Schmidt. A proposta é de autoria do vereador Paulo Paulera. A medida busca barrar carretas, bitrens e treminhões com peso bruto total superior a 15 toneladas. O objetivo da proposta é promover a segurança e o bem-estar dos munícipes e evitar a poluição sonora. Saiba mais sobre os projetos que tramitam na Câmara de São José do Rio Preto acessando o site do Legislativo, riopreto.sp.leg.br. Você também pode ficar por dentro das propostas, conferindo a nossa programação e também acessando as nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Até mais! Durante a 9ª sessão ordinária do ano, os vereadores de São José do Rio Preto aprovaram o Programa Municipal de Combate à Dengue. Confira o balanço das votações. Os vereadores de São José do Rio Preto aprovaram 6 dos 8 itens que estavam na pauta da 9ª sessão ordinária de 2024, realizada nesta quinta-feira, 21 de março, em decorrência do feriado do dia 19, aniversário da cidade. Em regime de urgência, foi aprovado o projeto de lei do Executivo que cria o Programa Municipal Rio Preto Unida contra o Aedes aegypti, que prevê o pagamento de R$ 120 extras aos agentes de saúde que aderirem aos mutirões que serão realizados aos sábados para coibir a proliferação de criadouros dos mosquitos transmissores da dengue. 2 projetos de lei complementar também foram aprovados. Ambos tratam do IPTU. O primeiro dispõe da isenção parcial do imposto para quem adotar medidas que preservem, protejam e recuperem o meio ambiente, o chamado IPTU verde. O segundo altera a lei que garante isenção de 50% do imposto, ampliando o benefício para 100% de isenção para quem possui um único imóvel e tem a renda de até 2 salários mínimos. Outros 3 projetos de lei foram aprovados, o que abre no orçamento municipal crédito adicional especial no valor de R$ 145 mil para convênio com o Ministério da Cultura, pela Lei Paulo Gustavo. Esse projeto foi votado em regime de urgência. Também aprovado o que inclui a corrida São Silvestre de Engenheiro Schmidt no calendário oficial do município. Em primeira discussão, foi aprovado o projeto que regulamenta a lei estadual no município para garantir o direito a acompanhante especializado para alunos com transtorno do espectro autista nas escolas municipais. 2 itens tiveram a votação adiada.
O veto ao projeto que impõe obrigações aos produtores de shows e eventos no município, que já são obrigados a exibir vídeos educativos antidrogas na abertura desses eventos. E o projeto que dispõe da instalação de lombofaixa de frente a todas as escolas e creches municipais e estaduais de Rio Preto. Os projetos aprovados em segunda discussão seguem agora para a sanção ou veto do prefeito Edinho Araújo. Somente depois desse trâmite é que viram lei. Acompanhe a tramitação dos projetos e leis no site www.riopreto.sp.leg.br. E teve homenagem aqui na Câmara Municipal. O plenário do Legislativo ficou lotado no reconhecimento público aos trabalhos do pastor Jonathan Santos da Silva. Veja como foi. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto outorgou a Medalha do Brasão do município e o diploma de Comendador da Ordem Municipal do Brasão ao pastor Jonathan Santos da Silva, pela significativa contribuição à sociedade com os serviços prestados como cidadão e empresário. A mesa de honra da solene contou com autoridades do Legislativo e da Segurança Pública e com líderes religiosos. Jonathan Santos da Silva nasceu em Sergipe, mas escolheu Rio Preto para viver. Com 38 anos de idade e casado há 15 anos com Kênia Ribeiro da Silva Santos, ambos coordenam o apoio a mais de 6.000 famílias da cidade, com entrega de cestas básicas, orientações jurídicas, sociais e também espirituais. O homenageado é coordenador regional do Grupo Universal das Forças Policiais. O programa presta assistência a mais de 2.000 policiais militares e civis, oferecendo suporte espiritual, social e valorativo. Os integrantes do grupo realizam visitas diárias aos batalhões e delegacias, proporcionando palestras e apoio emocional. Em seu discurso, Jonathan recordou como chegou em Rio Preto, os desafios que encontrou em estar em nova terra e como foi bem recebido pela cidade. Eu quero agradecer a todos os presentes, agradecer aqui à mesa diretora, agradecer ao Pedro por essa homenagem, dizer que eu me sinto extremamente honrado de receber essa medalha, essa honraria, e de me tornar de Aracaju, Sergipe, agora um cidadão riopretense. Isso só me faz ter mais motivação, compromisso, dedicação para ajudar o próximo. Eu agradeço a todos do fundo do meu coração. Eu posso ficar aqui horas falando, mas não conseguiria resumir. Então, eu resumo em uma palavra, pastor Vinícius. Vamos fazer o bem. Obrigado a todos. Agora o Panorama TVC faz um intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre a declaração do imposto de renda com dicas de um especialista. Voltamos já. Ô mãe, o que é arteria pulmonar? Não sei. No lugar onde eu nasci, eu tinha tempo de sonhar, só que eu não tinha condição. Então eu sempre cutucava minha mãe. Eu falava, mãe, eu quero estudar, eu quero ir pra cidade. Minha mãe de criação queria que eu fosse professora. Eu falei, não, eu não quero ser professora, eu quero ser enfermeira. Se não fosse o FIES, eu não estaria aqui hoje contando a minha história. Meu pai adoeceu, veio a pandemia, por isso que eu deixei de pagar o FIES. Quando eu soube da renegociação, foi maravilhoso. Para ajudar mais de 1 milhão de brasileiros endividados com FIES, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Desenrola FIES, que concede descontos de até 99% no saldo devedor. Faça uma simulação pelo aplicativo do Banco do Brasil ou da Caixa. Quantas Carminhas por aí não existem, né? Não é só eu. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
O Brasil está unido contra a dengue. Chame a sua família e vizinhos. Vamos juntos eliminar os criadouros do mosquito. Incentive os estudantes a participarem das ações nas instituições de ensino. 75% dos focos estão em nossos domicílios. São apenas 10 minutos por semana para se proteger. E receba os agentes de saúde e os de endemias. Em caso de sintomas, hidrate-se e procure uma unidade de saúde. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Já está no ar o canal oficial do Tribunal Superior Eleitoral no WhatsApp. Agora ficou mais fácil conhecer os serviços eleitorais, as campanhas e as ações da Justiça Eleitoral, tudo na palma da mão. E para seguir é muito simples. Basta abrir o seu WhatsApp, clicar na aba Atualizações e pesquisar por Tribunal Superior Eleitoral. A nova ferramenta foi criada para ser mais uma forte aliada no combate à desinformação. Com esse, já são 10 perfis do TSE em diversas redes sociais. A presença do tribunal nas mais diversas plataformas tem o objetivo de compartilhar informação correta e de qualidade para ajudar no combate à desinformação na internet. Dicas da amamentação livre demanda. Amamente em livre demanda, ou seja, sempre que o bebê quiser. Ofereça uma mama por vez e deixe o bebê mamar até soltar o peito sozinho. E se ele ainda quiser, ofereça o outro peito. Amamente até os 2 anos ou mais. Nos primeiros 6 meses, dê somente leite do peito. Vai precisar de uma certidão de quitação eleitoral, de crimes eleitorais também? Essas duas e as de composição partidária, filiação partidária e a certidão negativa de alistamento eleitoral podem ser emitidas no site do TSE ou do TRE de onde você mora. Acesse Eleitor e Eleições, vá na opção Certidões e escolha a certidão que você quer emitir. Preencha seus dados e pronto! Panorama TVC de volta e agora vamos falar sobre imposto de renda. Você já preencheu sua declaração? Nós convidamos o presidente da Asescrip, Associação das Empresas de Contabilidade em Rio Preto, Manuel Torres, para dar algumas dicas e esclarecer dúvidas. Muito obrigada ao senhor pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Bom, esse é um assunto que todos os anos desperta dúvidas, né, do contribuinte, alguns detalhes que não podem passar aí despercebidos, temos que ter atenção na declaração do imposto de renda, né? Eu gostaria que o senhor começasse falando então das mudanças que temos neste ano para a declaração. As mudanças basicamente são na diminuição da exigência da Receita com relação à necessidade de apresentação, né? A gente teve uma ampliação da faixa de isenção de 28.600 para 31.600 e alguns quebrados assim. Também a posse de bens que era em torno de 200 mil e foi para 800 mil reais. E também os ganhos isentos que partiram de 40 mil para 200 mil. Quer dizer, a Receita deixou de exigir do pequeno contribuinte a necessidade de apresentar a declaração para uma faixa bastante significativa de pessoas. Isso atinge aí milhões de pessoas em todo o Brasil, sem né? dúvida. Beneficiando. Eu gostaria que o senhor falasse, neste momento, né? A entrega das declarações começou no dia 15 de março, vai até o dia 31 de maio. É interessante fazer logo no início a declaração ou é preciso prestar atenção, fazer com mais calma? Tem uma pressa aí? As duas coisas, as duas coisas. A gente não pode deixar de ter atenção. Até a Receita nos disponibiliza para o contribuinte a declaração pré-preenchida, onde você consegue acessar tudo que foi declarado, que lhe foi pago. Às vezes você não acha um documento, não tem notícia de que ele ganhou uma açãozinha lá atrás, não sabe como achar esse documento, a Receita já tem isso disponível. Então vale a pena a gente sempre checar no ECAC o que a Receita tem de informações a nosso respeito e a partir daí fazer a declaração. Porque alguns dados não estão lá. Por exemplo, a situação da tua mudança de patrimônio, uma coisa que você vendeu, que você tem adquirido, pagamentos que você fez. E uma coisa que o pessoal tem usado demais, com pouco critério, é o PIX, né? O recebimento de PIX, o profissional liberal que recebe muito PIX, esse é um dado que a Receita tem. E aí ele precisa contar essa história. Tá? Isso não vai estar, por exemplo, no ECAC, não vai estar na pré-preenchida. Isso é uma declaração voluntária, mas ele não pode deixar de se atentar a isso. Isso pode dar um probleminha para ele, sim.
Preciso tomar cuidado, então. Em todos os casos, é interessante ter a orientação de um profissional nesse momento. Sim, a gente recomenda que sim, porque por mais que seja simples, há situações onde você pode prescindir de um profissional. Um funcionário público tem uma fonte de renda só, não teve variação patrimonial, muito provavelmente a pré-preenchida dele isso vai ser só confirmação de dados. Mas quando a pessoa tem uma situação um pouco mais complicada, mais de uma fonte de renda, questão de dependentes, necessidade de lançar algumas deduções, vale a pena se socorrer de um profissional, sim. Bom, nós falamos aí do prazo, dia 31 de maio, para a entrega da declaração. É importante avisar que há uma multa para quem não cumprir esse prazo. Sim, a multa é mínima de R$ 165, mas ela é de 1% ao mês do tributo, limitada ao mínimo de 165, mas depende se o imposto da pessoa for alto, já no primeiro mês é mais do que 165. Vale a pena correr para fazer, não só por causa de perder a multa, mas quem tenha restituição, o prazo da entrega é questão de desempate na hora de receber a restituição. Você tem umas categorias que são privilegiadas, os mais idosos, situações de mais risco, a Receita põe na frente e paga primeiro. Mas entre dois idosos, o que entregou a declaração de primeiro vai receber primeiro a restituição. E como vem por lotes, às vezes isso pode antecipar 1 mês, 2 meses em relação a receber de volta. Então vale a pena correr com isso, não deixar para a última hora sim. Vale a pena antecipar então. E para quem aí já sabe que vai ter uma restituição ou espera por isso, quais são os critérios, como deve ser feita a comprovação para essas deduções? Olha, as deduções têm que ser baseadas em documentos, com notas fiscais ou, por exemplo, o plano de saúde apresenta um informe de rendimentos para a gente, se basear nisso. Quando é uma situação desse tipo, de plano de saúde e tal, isso já está também naquela pré-preenchida. Você pode lançar mão das deduções nessas DIFs que as outras empresas entregaram. Mas quando é de pessoa física para pessoa física, por exemplo, eu gastei um dinheiro com um dentista, o recibo dele é imprescindível, que você tenha, porque eventualmente isso não vai ser juntado na declaração, mas a Receita pode pedir a comprovação desse documento, principalmente se o lado oposto divergir ou no valor, ou ele não disser que recebeu de você, e você diz que pagou. Essa divergência das informações pode dar malha e a Receita querer ver a documentação que você disse que tinha. Esse é um receio que muitas pessoas têm ao preencher, né, a declaração, cair na malha fina. Muitas pessoas ficam assustadas com a situação, mas é uma questão depois de adequar, de corrigir essas informações. Como que isso é feito? Normalmente a Receita solta um relatório de conferência da sua declaração. Se ela foi aceita, está tudo certo, senão ela vai te pedir que você tome providência. Você vai entrar no... Hoje é tudo digital, né? A gente não tem mais atendimento pessoal, mas você faz a comprovação dos dados e, eventualmente, retifica a declaração. Normalmente isso não tem maiores complicações, a não ser que tenha diferença no imposto. Aí você vai ter que pagar com multa, porque o período já passou, né? Certo. Bom, o senhor falou aí dos lotes, né? São 5 lotes, começa no dia 31 de maio, a restituição, vai até o dia 30 de setembro, né? Cumprindo... Esses são os lotes normais. Depois a gente tem os lotes residuais de algumas... As pessoas, por exemplo, tenham caído em malha e demorem muito para fazer a regularização, eles vão ficar para os lotes residuais. E aí, até acabar, vai saindo lotes residuais, né? Não tem prazo. O senhor falou também em relação ao PIX, né? A quem recebe pagamentos por PIX, tem que prestar atenção na hora de declarar. E também tem a modalidade para pagamento aí para receber a restituição por PIX, na verdade, Sim. também, né? É uma vantagem aí. Quem opta por essa modalidade pode receber antes também essa restituição. Recebe antes, tem uma antecipação disso. É uma novidade, a gente ainda não viu acontecer, tá? Não vi como é que isso na prática acontece, mas é bastante interessante por causa da celeridade que eles apresentam como proposta. Certo. Bom, quem já está habituado aí a fazer declaração, sabe que tem que declarar, mas quem está começando aí no mercado de trabalho, não sabe ainda se precisa fazer declaração, quais são os critérios? Olha, a lista de obrigações, a Receita disponibiliza no site da Receita, vale a pena consultar por lá, mas assim, quem recebeu acima de 31.600 de rendas tributáveis, quem recebeu mais de 200 mil de receitas isentas, por exemplo, rendimento de poupança, doação, ou recebeu um inventário acima desses valores, quem detém propriedade de bens móveis e imóveis, ações, acima de R$800 mil, agora era 200, foi para R$800 mil, e quem fez movimentação em bolsa de valores com as operações acima de 40 mil na soma. Além disso, você tem imposto a restituir e quer declarar,
faça a declaração, não precisa estar incluído nas outras opções de obrigatoriedade. Você faz a apresentação e pede a restituição. Ela é, inclusive, eu recomendo que faça, mesmo que não esteja desobrigado, porque o teu histórico fica lá. Então, daqui 2 ou 3 anos você passa a ser, tá obrigado a entregar, e você não ter o histórico, dá trabalho de correr atrás. Quando eu paguei desse carro, de quem que eu comprei, que ano que foi. Então, o histórico é interessante ter. Então, quem começou, não pare, continue entregando sempre, porque é sempre muito bom ter esse histórico mantido junto da Receita. Já facilita o processo, muito, né? E para todos esses casos, tem aí uma oportunidade para quem quer fazer uma ação solidária também, que é a destinação solidária, Sim. na hora de fazer a declaração. Como ela funciona? Quem for fazer a declaração de renda no modelo completo, que não usa aquele desconto padrão, ele pode destinar até 3% da sua renda tributável para o fundo do idoso e mais 3%, até 3%, para o fundo do adolescente. O sistema faz sozinho, ele puxa os limites sozinho, ele gera o DARF sozinho. Use só esse DARF, não faça o pagamento por PIX, porque aquele pagamento que os CNPJ dos fundos apresentam, ele só vai servir para a declaração do ano que vem. Então pode dar uma dor de cabeça com relação a isso, porque você ainda nem sabe se vai ter dedução ou não para o ano que vem. Então faça pelo DARF que é gerado dentro do sistema da Receita. Esses recursos são geridos pela Prefeitura, são projetos que são apresentados e são muito... Aqui em Rio Preto a gente tem um carinho muito grande por isso. Pra você ter uma ideia, no ano passado nós ficamos em 2º lugar no estado de São Paulo, com a maior arrecadação para o Fundo do Idoso. Só perdemos para o município de São Paulo. Tá? E do 6º lugar no do Estatuto da Criança e do Adolescente. E esses projetos, é tirar do bolso do governo federal e deixar por aqui para aplicação em projetos que são classificados, são acompanhados, tem uma verificação da destinação, se ela de fato acontece. E isso ajuda muito ao município, porque é uma situação, a gente tem aqui, Rio Preto principalmente, um afluxo de muita gente de fora para se utilizar da estrutura de saúde, de questões sociais aqui de Rio Preto. E a gente não tem a contrapartida disso. Sai do mesmo bolso. Então, se a gente conseguir trazer esses recursos federais, ajuda muito nesse atendimento. E eu vou dizer, mesmo estando em 2º lugar e 6º, a gente tem uma capacidade de arrecadação de 30 milhões e estamos arrecadando um pouco mais de 3,5. Temos muito para crescer. Tem um potencial grande. Basta a gente mexer, aí ter vontade de fazer isso, falar com o seu contador, ele vai saber fazer. Não tem nenhuma retaliação da Receita, que esse é um mito que existe. O pessoal, vou fazer isso, então depois a Receita vai querer me jogar na malha. Não, isso não existe. São departamentos completamente opostos. Tá? Só tem a validação pela Receita, mas é um dinheiro que não é da Receita. Não faz parte do imposto de renda. Ele só encurta o caminho de ir até o governo federal e voltar para a gente. E fica aqui no município. Então a gente pede, façam isso. Faz muita diferença para Rio Preto. Tá certo, só vai fazer o bem para todos. Tá certo, muito obrigada. Eu falei com o Manuel Torres, presidente da Sescrip. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigado a vocês. Bom, e o balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto está com mais de 600 vagas abertas. Veja as principais oportunidades. O balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto está com 623 vagas disponíveis. Entre os destaques estão 58 vagas para atendente, 54 postos de auxiliar de produção, 50 vagas para vendedor e 42 oportunidades de auxiliar de limpeza. A lista completa com todas as vagas disponíveis você encontra no site da Câmara, o riopreto.sp.leg.br. No menu, que fica na lateral do portal, basta clicar em Utilidade Pública e, na sequência, Balcão de Empregos. Já para se candidatar às vagas, o trabalhador deve acessar o site riopreto.sp.gov.br/balcão de empregos. E para informações adicionais, é só entrar em contato com a Secretaria do Trabalho pelo telefone 3211 4950. O governador em exercício do estado de São Paulo, Felício Ramute, e o secretário de Saúde, Eleusis Paiva, estiveram em Rio Preto nesta semana. A agenda contou com visita ao complexo FunFarm. O governador em exercício do estado de São Paulo, Felício Ramute, esteve no complexo FunFarm em Rio Preto, ao lado do secretário de Saúde do estado, Eleusis Paiva, para falar sobre investimentos na área da saúde na região de Rio Preto. Prefeitos de municípios da região, vereadores, deputados estaduais e profissionais da área da saúde participaram do encontro.
Ramute apontou o repasse de 12 milhões e 800 mil reais do Estado no ano passado para ampliação do atendimento em UTI pediátrica no Hospital da Criança, além de 450 milhões de reais da tabela SUS paulista para a região de Rio Preto, que serão direcionados às entidades filantrópicas e santas casas. Citou também o envio de recursos do governo do estado para a atenção básica dos municípios por meio do IGM municipal, cerca de 37 milhões de reais. Parte dessa verba foi direcionada ao combate da dengue. Em relação ao aumento de casos da doença no estado, o governador em exercício apontou recursos na ordem de 10 milhões e meio de reais para a região. Como exemplo, eu posso citar São José do Rio Preto, que recebeu 1 milhão e 800 mil reais para o combate à dengue. O governador Tarcísio entende que os prefeitos e prefeitas quem conhecem a vida nas cidades e precisam de recurso para cada um investir naquilo que achar necessário. Por exemplo, aumentar o fumacê, melhorar as equipes e aumentar as equipes de saúde, criar e ampliar os catatrecos, melhorar o atendimento nas suas unidades de pronto-socorro, as unidades primárias que recebem o primeiro doente da dengue, e o governo do estado trabalhando na rede de assistência de internação para dengue grave. Durante o evento, as autoridades presentes reforçaram as ações para a regionalização da saúde. Felício Ramute informou que o Hospital Regional de Mirassol está em fase final de obras e deve ter os atendimentos iniciados até o final deste ano, com 170 novos leitos para pacientes da região. O secretário Eleusis Paiva comentou o reforço da atenção básica e atenção ambulatorial e hospitalar. Estamos fazendo o diagnóstico por região do estado. As regiões do estado, elas não são exatamente iguais. As propostas e teremos gestões personalizadas para cada região. Aqui, por exemplo, para a nossa região de São José do Rio Preto, o diagnóstico feito envolve um aporte a mais de 487 milhões, que vai ser investido uma parte, 37 milhões, na atenção básica dos municípios, algo que antigamente era feito para a nossa região, algo em torno de 1 milhão e 700, que era o que o governo do estado aportava. Nós estamos saindo aqui da região de 1 milhão e 700 para 37 milhões, quer dizer, um aporte a mais significativo, ajuda do governo do estado aos municípios e também para atenção ambulatorial e hospitalar com a nova tabela SUS paulista, que eu acredito que é o grande avanço que o estado de São Paulo está dando na área de saúde, no financiamento, um exemplo para o Brasil, que com certeza será copiado por outros estados. O CAEC, Centro de Atendimento Educacional Especializado, está arrecadando caixas de bombons para a Páscoa. A escola atende 80 jovens e adultos com deficiência intelectual. Quem quiser colaborar pode levar sua doação até o local, que fica na rua Antônio Pereira Braga, 287, no Jardim Fuscaldo. Informações pelo telefone 3224-1848. E agora o Panorama TVC faz um intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre as ações do Conselho Afro em Rio Preto. Eu volto já. Oi, bora pegar absorvente grátis pelo programa Dignidade Menstrual? Antes de ir para a farmácia, eu junto tudo que eu preciso levar comigo. A autorização que baixei no meu SUS digital, documento com foto e CPF. E pronto, partiu Farmácia Popular. Chegando lá, eu pergunto se nessa farmácia eu consigo retirar os absorventes grátis do programa do governo. Aqui tá tudo certo, então eu mostro aquela documentação que eu trouxe comigo. A autorização pode ser em papel ou na tela do meu celular. Mas é importante lembrar que ela tem 180 dias de validade. Depois disso, tem que baixar esse documento mais uma vez, hein? Aí eu pergunto ao atendente quais absorventes eu posso pegar pelo programa. Vale lembrar que são absorventes externos e a disponibilidade depende do estoque de cada farmácia participante, tá bom? Em cada retirada, eu tenho direito a 40 absorventes para 2 ciclos menstruais, que são 56 dias. Então, eu pego a quantidade de pacotes para somar até 40 unidades. É bem importante lembrar de repetir esse processo a cada 56 dias, sem atrasar, porque depois eu não vou poder pegar absorventes de períodos passados. Então, para ajudar, eu escolhi colocar lembretes no meu celular. Vale fazer como você achar melhor, para não esquecer também. Se você tem menos de 16 anos, todo esse processo precisa ser feito pelo seu responsável legal, tá bom? E é isso. Eu consegui porque eu tô dentro dos critérios do programa.
Se você quer saber se também está dentro dos requisitos, dá uma olhada no site gov.br/dignidade menstrual. Conhece alguém que tem direito a esses absorventes também? Ajude a compartilhar essa informação com quem precisa, hein? Um abraço! Sentiu sintomas, no mesmo dia calafrio. Por causa do mosquitinho. Todo mundo tem que estar junto. E fazer o combate contra o mosquito. Só assim que vai ter um combate a ele, né? Vamos agir juntos para que essas histórias não se repitam. Elimine os criadouros do mosquito. Evite água parada e receba bem os agentes de saúde e os de endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. A ditadura foi uma época de violação de direitos. E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos. Hoje, muitos deles estão disponíveis no site bnmdigital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer, muito menos se repetir. Panorama TVC está de volta e no dia 21 de março foi celebrado o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a doutora Claudionora Tobias, advogada e presidente do Conselho Municipal Afro de Rio Preto. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada. Bom, gostaria de começar falando então como que é a composição do Conselho Afro, para então a gente falar também das funções desse conselho. Hoje, o Conselho Afro ele é composto por 22 conselheiros e na mesa diretora nós formamos a mesa em quatro conselheiros, que é o presidente, a presidente, a vice-presidente, o primeiro secretário e a segunda secretária. Certo. Bom, a partir dessa composição, quais são as ações que vocês têm feito ou planejam aí para esse próximo biênio? Nós temos como plano de ação primeiramente, cuidar da questão do letramento racial. É claro que a função do Conselho Municipal Afro não é só fiscalizador, mas também tem o caráter de promover políticas públicas, fiscalizar as políticas públicas realizadas nesse município, como também promover. E uma das nossas vertentes, uma das nossas balizas, sem sombra de dúvida, é cuidar com muito carinho da questão do letramento racial. Quando a gente fala em letramento racial, aí é um conjunto de práticas para promover mais conscientização da população, né? Que tipo de ações devem ser feitas para isso? Então, exatamente esse é o conceito do letramento racial. É o conjunto de práticas que faz com que a gente consiga movimentar essa estrutura da sociedade, considerando que o racismo ele tem essa formação estrutural. O Brasil é um país que foi constituído em cima da escravização. E constituído em cima dessa necessidade de que existiria uma raça superior à outra e essa raça inferior seria a raça negra. Então, partindo desse princípio, é muito importante que a gente desconstrua esse conceito de escravização, que essas pessoas foram trazidas da África porque quiseram, quando na verdade não, elas foram raptadas da sua terra para vir aqui e foram deixadas desde cedo à margem da sociedade. Nunca foi promovido para essas pessoas direitos e garantias, e obviamente, com a instituição da lei áurea, a gente teve ali uma lei extinguindo a escravatura, porém, a gente não teve uma lei que cuidou dos direitos dessa pessoa. Então, quando a gente fala do letramento racial, é para desconstruir essa construção social, essa construção institucional de que a pessoa, que é normalizar a pessoa negra em lugar de subalternidade, perdão, em lugar de subalternidade ou lugares de subemprego, coisa do tipo. O letramento, dentre outras vertentes, tem essa função. Desconstruir para poder construir e entender que essas pessoas têm direitos e garantias e que, sobretudo, o Estado, como a sociedade, tem que promover esse direito. De que forma nós podemos chegar até a população com essas informações? Primeiramente, a função da imprensa, e eu desde já agradeço, é fundamental. Porque o maior meio de comunicação que a gente sabe que é a imprensa. E a outra forma da gente promover é por meio de órgãos
como o Conselho Municipal Afro, como o Departamento de Igualdade Racial, a Secretaria de Igualdade Racial, bem como os coletivos. Então, são essas instituições que terão esse alcance. É através não só das mídias, mas como também dessas instituições que cuidam dessa questão social, que vai fazer com que essa sociedade reconheça o seu direito e suas garantias. Doutora, recentemente nós tivemos um debate aqui na TV Câmara sobre bullying e foi questionada também essa questão, né, da discriminação racial, passando pelo bullying também, o racismo nas escolas, ambiente escolar. A senhora acredita que é possível fazer um trabalho dentro das escolas, começar desde a infância para tratar dessas questões de racismo? Com certeza, não só acredito, como é o que a gente tem que fazer. Tem uma frase que eu levo para a vida, que é de Martin Luther King, que ele fala que ninguém nasceu aprendendo a odiar. Então, se a gente pôde aprender a odiar, nós podemos aprender a amar. E não tem como a gente tratar de qualquer assunto se a gente não tratar ele na base. E a base da nossa sociedade são as crianças. Então, é lá na escola, por meio dos educadores, bem como dos pais, dentro de casa, que a gente vai tratar esse assunto e enfrentar, sobretudo, né? Porque a gente não pode fazer de conta que ele não existe, quando, na verdade, a gente tem que nomeá-lo, sim. O que tem acontecido nos últimos dias, inclusive aqui próximo da nossa região, é racismo, e a gente precisa nomear, porque a gente só combate aquilo que a gente dá nome. E é lá na base que a gente cuida disso. Tá certo. Bom, eu também li uma entrevista, uma fala recente da senhora, num material, falando sobre violência de gênero relacionada ao racismo. Por que é importante falar aí da presença da mulher preta na sociedade, na busca pelos papéis no mercado de trabalho, em postos de destaque aí na sociedade? É importante que a gente entenda que a mulher negra, infelizmente, ela faz parte da base da nossa sociedade. A mulher preta, ela é maioria em todas as estatísticas, e eu estou falando das negativas. Ela é maioria quando a gente fala de violência contra a mulher, ela é maioria no desemprego, ela é maioria em situação de fome. Então, quando a gente tem essa preocupação, não tem como a gente tratar nenhuma questão racial e nenhuma questão de gênero se a gente não fizer o recorte dessa mulher negra. A gente não vai conseguir combater, né, a violência contra a mulher, a violência contra a menina. A gente não consegue combater o desemprego se a gente não pensar nessa mulher que está muitas das vezes em trabalho subalternizado e não acessa a educação, não acessa locais de empregos de renome. Então, se a gente, enquanto sociedade, não pensar que temos que ter esse olhar, esse recorte de gênero para a mulher, quando a gente tratar do racismo, a gente também tem que tratar do recorte de gênero, nós não vamos conseguir avançar nessa luta contra o racismo. Bom, falando em igualdade de gênero, luta contra o racismo, a senhora acredita que hoje, com esses temas mais em evidência, sendo mais debatidos, com as redes sociais disseminando essas informações também, houve um avanço na sociedade ou ainda não? Olha, não tem como a gente dizer que não houve avanço, porque sim, e o reflexo disso são essas denúncias. O Conselho Municipal Afro tem um grupo que se chama Combate. É um comitê que cuida justamente dessas questões, dessas denúncias. E, por incrível que pareça, nos 2 primeiros meses do ano, nós tivemos 9 denúncias da nossa região. Esse número é muito alto, mas a gente sabe que ele é maior. Porém, muitas pessoas ainda não conseguem chegar, não conhecem o seu direito e, sobretudo, têm medo de simplesmente sofrer mais um crime, mais uma retaliação quando for levar a sua demanda e ela acaba não sendo atendida. Então, é importante sim, os reflexos acontecem, a gente anda a passos lentos, eu falo, porque nós já temos 136 anos da famigerada abolição. Então, não era para a gente estar discutindo isso aqui ainda hoje. Mas nós falamos também de 400 anos de escravização. Então, também não é com 136 anos que nós vamos ter esse avanço tão esperado. Mas é com pequenas ações que a gente avança e as denúncias, os canais de denúncias estão aí, os órgãos estão aí. O Conselho Municipal Afro tem um comitê especializado no recebimento dessas denúncias e é assim que a gente avança. Bom, até a gente colocou aí na tela, então, o telefone do SOS Racismo, né, que a senhora está falando dessas denúncias. De que forma que funciona esse serviço? O serviço do SOS Racismo, ele tem um pouco mais de 2 anos aqui na cidade de São José do Rio Preto. É mais um canal que a gente tem para receber essas denúncias.
No SOS Racismo, a gente também tem o acompanhamento multidisciplinar com psicólogos, com assistente social. E quando ele recebe essa vítima ela tem esse acolhimento que muitas das vezes ela não tem quando ela vai direto ao órgão, né? Porque a gente sabe que tem essa questão da instituição ainda também. Então, no SOS, ela recebe, ao receber essa denúncia, seja por meio do WhatsApp ou pessoalmente, ela tem esse acolhimento, ela é questionada se ela tem interesse de ser acompanhada até a delegacia por alguém. No SOS Racismo também, ele direciona essa pessoa para a Defensoria Pública se ela não tiver condições de arcar com as despesas com um advogado particular, ou também orienta ela a procurar uma ajuda particular, até que essa denúncia vire uma ação e possivelmente acaba calhando numa condenação civil e criminal. Bom, nós temos toda essa estrutura, então, essas ferramentas aí de denúncia, de combate ao racismo. Também é importante o letramento racial, todas essas ações que estão sendo desenvolvidas, né? Quais são os próximos passos aí do Conselho Afro? Os próximos passos do Conselho Afro é fazer com que tudo isso que nós falamos aqui chegue até o poder público, chegue até as empresas, né? A ideia é trabalhar com a sociedade civil, com o poder público, com o terceiro setor, é fazer com que essas pessoas negras elas sejam vistas, porque a partir do momento que a gente reconhece que nesses lugares e começa a se incomodar, que nesses lugares não existem as pessoas negras ali, a gente consegue entender dessa questão que nós estamos desde o início falando, que é o racismo. Então a ideia é justamente essa, é fazer com que esses setores reconheçam que, para que a gente avance nessa luta, a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso para essa população negra da cidade. Então, a função do Conselho Municipal Afro é essa. Tá certo. Bom, eu conversei com a advogada Cláudia Nora Elis Tobias, eleita presidente do Conselho Municipal Afro em São José do Rio Preto. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada. Bom, e agora nós vamos saber das notícias culturais. Na programação tem exposição, cinema e até debate sobre leis de fomento, tudo de graça. Quem traz os detalhes é a jornalista Vivian Lima, apresentadora do programa Estúdio C, atração cultural da TV Câmara. Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Neste boletim trago informações sobre cultura. Eu começo falando da terceira edição do AOJU, Roda Sesc de Cinemas Negros. Em Rio Preto, a programação conta com a exibição do filme Dolores Duran, Coração da Noite, dirigido por Juliana Baraúna e Igor Miguel. O documentário exalta o talento e retrata a vida da cantora, que enfrentou o racismo e o machismo até se destacar nos palcos. A obra também aborda a partida prematura da artista. A exibição acontece no dia 27 de março, às 8 horas da noite, no Sesc Rio Preto. A atração é gratuita, mas é preciso retirar ingresso. As entradas serão distribuídas com 30 minutos de antecedência. Para quem gosta de exposição, a dica é conferir a mostra que está em cartaz no saguão do Teatro do SESI. Batizada de Dupla Exposição, a iniciativa presta homenagem e celebra a memória dos fotógrafos Jorge Tscheber e Rose Caires, artistas que foram fundamentais no registro da cena cultural riopretense. A mostra traz 30 fotos feitas por Rose, que além de fotógrafa foi educadora artística, e outras 30 fotos assinadas por Jorge, com destaque para os registros do FIT, o Festival Internacional de Teatro. Dupla exposição pode ser vista até o dia 14 de abril. A visitação é gratuita. A Secretaria de Cultura de Rio Preto, com o apoio do Conselho Municipal de Políticas Culturais, vem realizando uma série de diálogos públicos com a classe artística e com a população em geral. O objetivo é debater a aplicação de recursos para o setor, por meio da Política Nacional Aldir Blanc e da Lei Municipal Nelson Seixas. O próximo encontro acontece no dia 28 de março, às 7 horas da noite, na Casa de Cultura. O endereço é Rua Roberto Simons, número 120, bairro Chácara Municipal. Não é necessária inscrição prévia. Bom, eu fico por aqui. Mais informações sobre a cultura da cidade você acompanha ao longo da nossa programação e em nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Até mais! Rio Preto é uma cidade rica em cultura e muito mais. Rio Preto cresce e avança ao completar 172 anos.
Mas como é morar em Rio Preto? Essa pergunta é respondida em vídeos nas redes sociais que apresentam e divulgam a nossa cidade. É o que você vai ver agora em uma reportagem especial que encerra nosso programa de hoje. Boa tarde a todos e, mais uma vez, parabéns São José do Rio Preto. Como é morar em Rio Preto? O que visitar? Quanto é o aluguel? Tem emprego? Quais os pontos positivos e negativos da cidade? Essas perguntas são respondidas por moradores e viajantes que passam pela cidade, fazem vídeo, postam nas redes sociais e assim divulgam e apresentam a nossa cidade. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre como é a vida em São José do Rio Preto. Eu sei que tem muita gente que tem essa dúvida. Nesse vídeo aqui, além da gente falar alguns dados e curiosidades de São José do Rio Preto, a gente vai te mostrar também alguns pontos turísticos, vamos falar sobre alguns pontos positivos e negativos da cidade. E afinal de contas, será que São José do Rio Preto está ou não entre as melhores cidades para se viver no Brasil? A família Pet na estrada, a Ana, o Dani, com os filhotes de 4 patas, Marinês e Sivuca, eles viajam pelo Brasil mostrando as curiosidades das cidades. E eles passaram por aqui com a Marinalva, a Kombi Home. Para você que não sabe, São José do Rio Preto foi fundada no dia 19 de março de 1852. Segundo os dados do IBGE de 2021, a cidade possui cerca de 470 mil habitantes. Mas a gente crê que possui um pouquinho mais, né? Ela é uma cidade do interior paulista e está localizada a cerca de 440 quilômetros da capital do estado. E o nome do município homenageia o padroeiro da cidade, que é o São José, e o Rio Preto, que é o rio que banha o município. E Rio Preto, como é carinhosamente conhecido, é um dos principais polos industriais, educacionais e de serviços do estado de São Paulo. E o município ele conta com uma importante tradição cultural que vai desde o artesanato, música, teatro e esporte. E por falar em tradição cultural, a gente foi conhecer o maior festival de culturas e tradições nordestinas do Nordeste Paulista, o Oxente Fest. Na verdade, a gente veio para São José do Rio Preto para isso, né? E aí a gente aproveitou, né, para fazer outras visitas, saber outras coisas, né? Isso. E o que você foi fazer nesse Oxente Fest? Vim da minha pequena contribuição, né, para o Festival de Cultura. Para quem não sabe, eu toco sanfona, né, acordeon, e eu vim tocar com o pessoal aqui da cidade, com a minha banda lá de Uberlândia também. A gente veio fazer uma apresentação aqui no segundo Oxente Fest, muito bacana. E esse evento foi muito legal, com muitas comidas, músicas. A gente vai deixar algumas imagens aí para você poder estar curtindo um pouquinho junto com a gente. Eles visitaram diversos pontos da cidade, a represa, a catedral, a basílica, o pet park, que gostaram muito, e conheceram as capivaras. Uma outra curiosidade interessante aqui de São José do Rio Preto é que a capivara é um dos símbolos da cidade, é considerado um mascote da cidade. Inclusive a gente estava lá no Parque da Represa, a gente viu umas capivaras correndo ali. Eu nunca tinha visto uma capivara tão acelerada assim, ela estava com pressa para fazer alguma coisa. Foi a primeira vez, a Mari ficou doida, achando que era um cachorro enorme. Deram dicas sobre o mercado de trabalho e economia local. Tem um outro ponto também que muita gente pergunta pra gente sobre as cidades, como que é a questão de emprego, existe muita vaga de emprego? Esse é um tema muito delicado porque varia de acordo com o tipo de vaga que você procura, com a área, né? Mas o que a gente pode afirmar é que aqui na região de São José do Rio Preto existem muitas indústrias e que isso com certeza eleva as chances de você conseguir uma vaga de emprego. E falaram sobre a curiosidade do nosso cachorro-quente. E outra curiosidade interessante aqui de Rio Preto é que o cachorro-quente é super famoso aqui na região. Para alguns que não são da cidade, os ingredientes podem ser um pouco diferentes, inusitados, como por exemplo frango, carne, bacon e até salada. Mas para os riopretenses isso é super normal e super delicioso. É uma delícia, eu já provei, é realmente delicioso. É uma janta, Nossa, né? maravilhoso. As gírias dos moradores.
E a primeira expressão local aqui é o seguinte: o Rio Pretense, quando ele fala, vou lá na cidade, ele está querendo dizer que ele vai ao centro da cidade, ao centro de São José do Rio Preto. E como a Ana e o Dani explicaram essa forma particular do Rio Pretense falar que vai ao centro da cidade e fala vai na cidade, eu e a Natália viemos na cidade, aqui no centro, na Praça Rui Barbosa, para gravar a participação dela, que também faz vídeos apresentando a nossa cidade para quem não conhece. Natália, como é que surgiu a ideia de gravar esses vídeos? Então, na verdade, a intenção não era gravar vídeos para Rio Preto. Eu tinha criado um canal para falar sobre a palavra de Deus, sobre palavra de reflexão, maternidade. E, na verdade, um dia, saindo com o meu filho para passear no parquinho, eu falei, eu vou gravar alguns trechos do bairro, vou gravar ele no parquinho, na padaria, para minha família que é de São Paulo também acompanhar isso e alguns amigos que têm curiosidade sobre a cidade. E foi assim. E aí, quando eu postei, eu senti assim, falei, nossa, meu Deus, quanta visualização, porque eu não imaginava que tantas pessoas gostariam de conhecer Rio Preto, gostariam de morar, muitas pessoas com dúvidas, então aquilo me surpreendeu e aí me incentivou a querer gravar mais vídeos como esse, a tirar dúvidas dessas pessoas, então começou de uma forma muito despretensiosa mesmo, né? Olá, bem-vindos ao canal. Se você gosta de acompanhar a nossa vida em Rio Preto, continua aqui com a gente, né? Gente, hoje eu vou mostrar para vocês algumas ruas aqui de Rio Preto, onde eu moro, aqui nas proximidades. É tudo muito tranquilo, vocês vão ver, mas acho que vocês vão gostar bastante. Para quem gosta de interior, vai curtir. Natália, os seus vídeos, eles têm uma particularidade que você fala do seu bairro, né? E você fala da sua rotina de vida ali com os seus filhos, a vida familiar. E você veio de São Paulo e você faz uma comparação, coisas que você encontra diferente aqui. Uma coisa que você falou é do Serve Festas, que você estranhou esse tipo de comércio em Rio Preto. Sim, quando eu cheguei aqui, eu vi muito esse nome Serve Festa. E aí até meu sogro brincou, ele falou, nossa, eu acho que o comércio de festa é muito forte aqui, porque a gente achava que era alguma loja que vendia utensílios para festa, a gente não sabia. E aí com o tempo eu fui entendendo que era um nome que se dava, um local que vende coisas para churrasco, né, no geral. Então eu achei muito curioso, porque talvez quem chegue aqui não vai entender o que é um Serve Festa. Eu até comentei disso no vídeo, né? Ó, aqui eu vou mostrar pra vocês, mas tem uma casa de carnes, uma pizzaria e uma padaria. Basicamente é isso. E aí ali já é o fim do bairro, que eles até estão construindo alguns lotes. E aqui chegaram algumas verduras bem fresquinhas. Ó, que gostoso. Uma outra coisa que você explica no seu vídeo de Rio Preto é que legumes, verduras, frutas, você disse que é mais fresquinha, que vem do produtor local. Você notou essa diferença? Sim, tanto que não só eu, como minha mãe e meu pai, quando vêm de São Paulo, eles falam que tem outro gosto, que assim é muito mais fresco. A gente vê todos os dias ali numa padaria que tem perto da minha casa, eles colocando os alfaces, as verduras, e é tudo muito fresco. E isso, assim, eu fico muito feliz de saber que a gente está se alimentando de uma forma mais saudável, né? Que é um alimento mais orgânico, porque a gente sabe que são de produtores locais e também poder ajudar esses produtores é motivo de muita alegria para minha família, né? Um outro ponto curioso que você coloca é que você encontrou no supermercado leite de saquinho. Isso. Em São Paulo eu não via mais esse leite, eu lembro que tinha quando eu era criança e depois eu não vi mais. E eu gostei muito porque a gente vê que é uma alimentação mais, assim, saudável mesmo, né? E em São Paulo a gente vê mais leite de caixinha ou de garrafa, mas aqui realmente é diferente, a gente sente que o gosto é mais natural dos produtos e é muito legal ver isso, né? Quando você sente que você está consumindo um alimento mais natural, mais próximo do que ele é.
vocês soubessem a paz que é esse lugar, assim, eu gosto muito de São Paulo, da agitação de São Paulo, é o meu perfil, eu gosto de shopping e tudo mais. Só que quando eu conheci esse lugar, eu realmente me apaixonei, porque você vê cavalo, vaca, verde, parece que, assim, higieniza sua mente. Então, esse é um dos lugares de Rio Preto que eu mais gosto, porque realmente, assim, a paisagem, as árvores, elas fazem muito bem para nossa mente, né? E você também apresentou o seu bairro que faz divisa com a zona rural, essa parte rural que também você acha que faz um bem muito grande para quem mora no interior. Sim, eu comento que esse lugar que eu filmei lá, onde tem o pôr do sol, tem as vaquinhas e tudo, é um lugar que eu gosto muito de ir, que quando eu tô lá eu sinto uma paz muito grande, porque você vê muito verde, você vê os animais, você vê realmente a parte interior que São José do Rio Preto tem, porque aqui é uma cidade muito grande, mas também tem a cara de interior. E essa parte da zona rural, ela traz essa lembrança do que é o sítio, a fazenda. Então é um lugar que eu gosto muito, as crianças também se divertem muito, porque eles têm mais contato com os animais, né? Então eu gosto muito daquele lugar, porque é um lugar de muito verde, realmente. 2 pontos em comum entre a Natália e a família Pet na Estrada. Eles acharam a cidade arborizada. São José do Rio Preto é uma cidade muito arborizada, muito limpa, isso a gente percebeu, né? Muito organizada. As principais avenidas da cidade também, a gente ficou impressionado. Muito bem cuidadas, assim, né? muito Pistas de bonita. caminhada, ciclovia, os canteiros muito limpinhos, muito legal. E a ciclovia também, a ciclovia nos chamou muita atenção, principalmente nessas avenidas principais, e são ciclovias muito organizadas, muito lindas. Isso é algo que me chamou muito a atenção, porque eu percebi que para cada casa sempre tinha uma árvore em frente. E aí eu fui depois saber que é uma lei para você poder deixar a sua documentação certinha, precisa plantar uma árvore em frente. Então é muito bom para a cidade, para a gente poder ter esse ar puro, né? E é muito diferente de São Paulo. Então isso é um ponto muito positivo em Rio Preto, porque mesmo sendo uma cidade grande, é uma cidade muito arborizada, com cara de interior, com muito verde, e isso traz uma beleza muito legal para cá também, né? E concordam também com o calor riopretense. É muito quente todos os dias e eu brinco que em São Paulo faz todas as estações num dia só, né? E aqui não, é calor desde manhã até a hora que vai dormir. Então é algo que ainda não me acostumei muito bem, que eu alerto as pessoas, eu falo, se vocês não gostam de calor, não venham morar aqui, porque aqui realmente é quente. Gente, o calor aqui de São José do Rio Preto é, assim, inexplicável, porque a gente fica grudando. É úmido a cidade, muito, né? Úmido. Assim, existem cidades mais quentes? Devem existir, mas aqui tá no páreo aí, viu? Bem quente. A família Pet visitou Rio Preto há 2 anos e a Câmara procurou eles para saber a impressão que a cidade deixou. Eles gravaram um vídeo especial pra gente. E aí, pessoal da TV Câmara de São José do Rio Preto, tudo bem? Nós somos a família Pet na Estrada, eu sou a Ana, esse é o Dani. Não sei se dá pra enxergar, mas aqui atrás é a nossa magrelinha Marinês e nós ainda temos um gatinho, o Sivuca. Moramos dentro dessa Kombi há mais de 1 ano, estamos aí explorando todo o nosso Brasil, mundo afora aí, dentro dessa nossa casinha. É verdade, um tempo atrás a gente passou aí por São José do Rio Preto e a gente se encantou pela cidade. E aí, a pedido do pessoal da TV Câmara, a gente veio falar um pouquinho das nossas experiências aí em Rio Preto, né? E a gente gostou demais. Nós moramos, entre aspas, né? Apesar da gente estar morando na estrada, a gente mora na cidade de Uberlândia. E a gente achou São José do Rio Preto uma cidade muito, inclusive muito parecida, assim, né? Com esse clima. Ao mesmo tempo que é uma cidade grande, você encontra de tudo. É uma cidade que também ainda carrega um pouquinho desse ar de interior, que você tem ainda uma certa tranquilidade. O trânsito, né, tem os pontos assim negativos, às vezes de cidades que já são grandes, mas não como as grandes capitais também. Então a gente gostou bastante, Sim, né, amor? Gostamos bastante, muita área verde. Nós fomos num parque de pet que a gente achou incrível, adoramos. Fomos também em um parque maravilhoso que a gente conseguiu presenciar um pôr do sol
encantador. Então, assim, São José do Rio Preto realmente nos impressionou bastante com a sua beleza, com a natureza, com tudo. O calor é um pouquinho grande, mas... Tem lugares mais quentes também. Tem lugares também. bem mais quentes. Também, quando a gente foi, na ocasião que a gente foi, estava tendo um evento cultural muito legal. Então, assim, a gente curtiu bastante a noite da cidade. A gente achou realmente que é uma das cidades que a gente está na nossa lista para a gente voltar. E, além disso, a gente tem grandes amigos aí também. Então, com certeza, a gente vai voltar. É isso mesmo. Isso, família Pet na Estrada. Volte sempre e sejam todos bem-vindos a São José do Rio Preto. E respondendo todas as perguntas, São José do Rio Preto é uma cidade para visitar, viver e se encantar. Rio Preto é uma cidade encantadora, é uma cidade que acolhe muito bem. É uma cidade grande que tem vários shoppings, muito entretenimento. É uma cidade que tem tudo que uma cidade grande tem, porque realmente é uma cidade grande. Só que tem aquela cara de interior para quem procura sossego, tranquilidade, segurança. Então aqui realmente é um lugar muito bom para criar filhos. Os meus filhos amam, a gente vê as crianças brincando na rua, coisa que eu não via mais em São Paulo. Então, assim, eu amo muito minha cidade natal, que é São Paulo, mas aqui realmente ganhou meu coração porque eu posso ver que é uma cidade que tem aquele sossego que a gente procura, que muitas vezes lá em cidades grandes a gente não encontra. E aqui realmente tem essa paz, tem o contato com a natureza, tem esse aspecto do interior que todo mundo procura, sem perder a parte da cidade grande, de shopping, de comércio, que é muito forte também. Rio Preto te conquistou sua família? Conquistou, com certeza. E assim, eu amo morar aqui, eu recomendo para todo mundo que vê meus vídeos e tem a curiosidade, eu falo, com certeza vocês vão gostar, é uma cidade muito encantadora, realmente. O pôr do sol aqui é a coisa mais linda desse mundo.